Fala pessoal, eu tô aqui de volta para falar sobre as novidades do mundo Apple. Hoje a gente tem mais rumores sobre o iPhone 18 Pro, incluindo uma cor nova, iPhone dobrável com vinco quase invisível, Apple Brasil recebe multa por vender iPhone sem carregador e nova versão do iOS a caminho. Começando a falar a respeito dos iPhones 18 Pro, um leaker do Weibo, ele confirmou que a Apple parece que já está começando a produção em massa dos iPhones 18 Pro. E o mesmo leak ele também disse que o iPhone 18 normal, o iPhone 18 base, também estaria começando a produção em massa. Se a Apple seguir o calendário clássico, a gente vai ter novos iPhones chegando agora em setembro. Inclusive o Gurman da PowerOn disse que a nova cor principal dos iPhones 18 Pro será o vermelho. E parece que até mesmo a cor laranja que foi introduzido no iPhone 17 Pro também ainda irá continuar. Então parece que esse ano os iPhones 18 Pro e iPhone 18 Pro Max terão realmente cores bem vibrantes. A Apple inclusive está lançando aí o iPhone Fold também este ano, e esse sim terá cores mais sérias, ou seja, menos vibrantes e mais com estilo premium. A respeito das cores do iPhone Fold a gente não sabe muito a respeito, mas alguns leaks dizem que vai estar disponível em duas cores, tipo um cinza escuro ou preto. E por falar no iPhone Fold, parece que a gente tem rumores de que o iPhone Fold vai ter um vinco com menos de 0,15 mm de espessura. Só para você ter uma noção, uma folha de papel tem 0,10 mm de espessura. Então o vinco seria algo tipo, menos do que duas folhas empilhadas. Então essa dobradiça do iPhone Fold parece que vai ser realmente bem fina. Um detalhe bem interessante é que o ângulo da dobra seria menor do que 2,5 graus. Quanto menor isso, mais plana a tela parece ser quando você abre. Vale lembrar que isso tudo se trata apenas de rumores e não de vazamentos, então pode ser que nem seja verdade, mas se a Apple conseguir fazer isso, realmente vai ser incrível. E olha só, o imposto de importação subiu a respeito dos iPhones no Brasil. O Ministério da Fazenda anunciou que mais de 1.000 produtos estão recebendo aí um aumento na importação. E o ponto aqui é que inclui aparelhos de informática e telecom, ou seja, smartphones. A justificativa oficial é proteger a cadeia produtiva nacional. Então se espera realmente um aumento de preço nos iPhones. Vale lembrar que a Foxconn ela produz sim iPhones no Brasil, mas só são modelos mais antigos. Então esses aparelhos mais antigos, como o iPhone 16, eles não vão sofrer esse aumento. Já os modelos mais avançados, como Air e Pro, esses não são vendidos no Brasil. Então esses sim vão ter um aumento de preço. E falando sobre preços, falando sobre dinheiro, a Apple ela foi multada a R$102 mil, simplesmente pelo fato dela não incluir carregadores junto com o iPhone. A multa na verdade começou a partir de R$60 mil, e depois, com agravantes, foi ajustada para R$102 mil. É claro que isso não é novidade para ninguém, até porque os iPhones não vêm com carregadores já há um bom tempo. Mas e você, qual que é a sua opinião? Você acha que a Apple deveria ter sido multada ainda mais? Será que R$102 mil é pouco? Bom, deixa aí nos comentários. A galera do Mac Rumors disse que a Apple está testando já o iOS 26.3.1 e a promessa é aquele update clássico, apenas para corrigir bugs e melhorar o sistema. Então, como sempre, não espere um update tão grande. Provavelmente a gente não vai ver nenhuma mudança sim significativa. E agora, para encerrar o episódio de notícias de hoje, parece que a Apple está trabalhando com inteligência artificial de agentes. Esses agentes de inteligência artificial poderiam interagir com seus aplicativos. É tipo assim, você pede faz isso ou faz aquilo e você vê toda a interação diretamente pela tela. Seria algo bem semelhante ao ChatGPT, que já tem esse modo agente. E o ponto forte da Apple seria rodar tudo localmente, respeitando aí a sua privacidade. Já o ponto fraco parece que é a respeito de tarefas muito complexas, já que os aparelhos ainda não são capazes de fazer isso sem a ajuda da nuvem. Como se trata de uma pesquisa internamente, é bem capaz a gente ainda não ver essas novidades no iOS 27. Eu diria que ainda vai demorar 1 ano ou 2 anos até isso chegar para a gente. Até porque isso vem a respeito dos pesquisadores da Apple, e não a respeito da fabricação, o design ou implementação direta no sistema. Pelo menos não por enquanto. Bom galera, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, dê aquele like. Se você não está inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e dê aquele valeu demais. Me acompanhe também em outras redes sociais, inclusive no Discord eu tenho um servidor que você pode falar exclusivamente comigo.
Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui foi iDevice News.